Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo, trazendo uma lição do Evangelho, e como nós estamos estudando sobre o suicídio, eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, cujo tema, o item 4 e seguinte, fala sobre o suicídio e a loucura. Nós vamos fazer um recorte do item 14, né? Então a gente vê que o suicídio, ele traz muita dor e muito sofrimento para o suicida, mas justamente pela ignorância ou falta de conhecimento a respeito das leis divinas, que ninguém tem o direito, né, de abreviar a sua vida. Então, a partir do momento que resolve dar um passo dessa natureza, ele está transgredindo a lei divina, assim como foi colocado. Deus nos dá a vida e só a Ele cabe o direito também de cessar a vida, a existência da existência humana, né? Então, no item 14 nos diz o seguinte: a calma e a resignação adquirida de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, nós vemos que todos nós que estamos encarnados no planeta Terra, como é um planeta de prova e expiação, nós teremos problemas e muita dificuldade, mas através do estudo e do conhecimento, né? Se nós tivermos essa confiança no futuro, que é a fé, né? Que existe um ser supremo que está a cuidar de todos nós, mesmo diante das nossas dificuldades, né? Nós vamos conseguir, através da serenidade dos nossos sentimentos, conseguirmos superar essa dificuldade. Mas, se não tivermos essa confiança, ou seja, essa fé e a resignação, com certeza entraremos no estado de desequilíbrio, né? Que é, no caso, aqui está colocando como loucura, mas nós vemos que na sua grande maioria são condições psicológicas desajustadas. E principalmente nós vemos no mundo atual falar muito em depressão, né? Que é a doença do século, em que grande maioria da população encarnada vem sendo afetado, e isso trazendo um desequilíbrio emocional e psicológico, do qual as pessoas que estão nessas condições psicológicas perdem todo um sentido da vida, né? Então, existe um desinteresse ou, assim, desistência da própria existência que está vivenciando. E no Evangelho continua: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar, ou seja, as dificuldades, e muitas vezes gerado pela nossa própria condição, né? Aos nossos vícios morais, principalmente ligado ao orgulho, vaidade, né? Que com a era do consumismo nós vemos cada vez mais ampliado, e a vaidade é um dos fatores que, quando nós começamos a perder essa condição, né, de sermos o mais bonito, o mais perfeito, enfim, adjetivos que elevam o nosso ego, mas de forma não correta. Por quê? Porque nós não estamos respaldados, né, em condições mais firmes, que é o conhecimento da importância que nós devemos dar à nossa vida.
somos espíritos eternos. E o desconhecimento dessas condições é que vai fazer com que muitos fracassem nesse quesito e achando que vão abreviar a sua dor, o seu sofrimento, sem entender que a nossa vida, nós somos espíritos eternos e que há continuidade da vida. A morte é apenas do corpo físico. Então, quando nós tivermos a consciência dessa condição, nós teremos responsabilidade com a nossa vida, em qualquer situação, porque o que temos que passar nessa existência, passaremos. Problemas é o que não vão faltar, não existe ninguém que não tenha problema. Problemas maiores, menores, mas nós sempre temos os nossos problemas. Alguns com pequenos aborrecimentos, outros em escala maior, o que vai fazendo com que se sinta desmotivado para a vida, né? Quer dizer, vai perdendo a esperança. Para que eu estou vivendo, né? Então, esses pensamentos contínuos é que vão construindo dentro de nós esse desejo de acabar logo com essa dor, com esse sofrimento, com esses momentos difíceis que estamos vivenciando, sem termos coragem de enfrentar. Mas, quando compreendemos que a vida é eterna, nós vamos ter outra conduta, outra condição de vivenciar, dar continuidade à nossa existência. Daí a importância do estudo, do conhecimento, de nos preocupar conosco mesmo, quem nós somos, por que estamos encarnados, qual é a tarefa que devemos desempenhar, porque todos nós estamos no planeta Terra com uma missão, a missão de sermos criaturas melhores. E até para ser bom nós encontramos obstáculos e dificuldades, mas temos que superar essa dificuldade, né? Então, daí se diz, nós temos que ter coragem para suportar aquilo que nós mesmos escolhemos. Não foi ninguém que determinou, a escolha foi nossa, no nosso planejamento reencarnatório. Ora, se ele encara as coisas deste mundo de maneira, porque o Espiritismo faz que eles as considerem, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o Espiritismo lhe dá, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Então, quer dizer que o Espiritismo, através do conhecimento, do estudo, né, nós vamos adquirindo essas condições de superação. Mas para isso é que precisamos ter fé, né, e muita força de vontade, de vencermos esses pensamentos negativos que momentânea vêm na mente em forma de flechas. Mas se nós não tivermos a coragem, né, de contradizer a esses pensamentos, irmãos que assim pensam começam a se ligar a nós, né? Por isso que fala que vai começando esse estado de obsessão, que pode nos levar à loucura, de tão forte que é a influência que sofremos. Mas quem é responsável por essa influência? Nós mesmos, porque nós damos permissão através da sintonia. E como já aprendemos, pensamento é energia. Então, se eu tenho sempre pensamentos negativos, essa negatividade é que vai estar retornando para nós mesmos. E espíritos dessa natureza é que se ligam a nós e começam a fazer sugestões, trazendo pensamentos dessa natureza. Por isso mesmo que, quando nós temos o conhecimento, vamos ter fé e
construir dentro de nós essa força para vencermos esses pensamentos e mudarmos a nossa sintonia. Então, é fundamental, né, o conhecimento e a responsabilidade que assumimos frente à nossa existência. Então, para que possamos compreender melhor o que o Evangelho nos traz, eu trouxe uma lição do livro Vozes do Grande Além, de Chico Xavier, do Espírito Hilda, a lição que tem o título de Suicídio e Obsessão. Então, nós sabemos que esse livro, Vozes do Grande Além, são várias crônicas ou depoimento de espíritos, né, que já se desencarnaram e vêm trazer a sua trajetória para que possamos refletir sobre a nossa vida. Então, esse é um relato que aconteceu na noite de 15 de março de 1956, onde os benfeitores espirituais trouxeram a comunicação da jovem Hilda, espírito, suicida em reajuste, que nos ofertou interessantes apontamentos em torno de sua situação. Então, começo da seguinte forma: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é consciência e a outra é responsabilidade. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira e iludir a segunda temporariamente, mas no campo das verdades eternas não será possível adormecer ou enganar uma e a outra. Então, aqui nós conseguimos usar de máscaras, né? E no mundo espiritual não conseguimos fazer isso. Então, ela vem à tona, né? Claramente. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpa ou compromissos. Aqui vem Hilda nos aconselhando. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Então, nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Por isso, não fugiremos ao resultado da própria ação. Fala-vos humilde companheira que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. De instante a instante a corrupção se dilata, atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sente garantido por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Então, nós vemos que o pensamento, né, é a grande força criadora, por isso devemos estar atentos aos nossos pensamentos. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem, caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Quer dizer, ignorou todos os ensinamentos, né? Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores a quem devia ternura, dos familiares junto dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa. E desviei-me do campo
de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos da minha restauração espiritual. Então a gente vê que, apesar das condições em que nos encontramos, sempre temos espíritos ou pessoas que querem nos ajudar, mas a nossa cegueira não permite que a gente enxergue, né, ou tenha consciência desse auxílio que podemos receber. Refletia no suicídio com a expectação de que se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. Então, olha o que o suicida pensa, né? Que suicídio é a solução. E nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Então, quando nós estamos com um pensamento, né, extremamente negativo, nós vemos que aqueles irmãos, né, que como somos espíritos imperfeitos, se ligam mais fortemente a nós, inclusive incentivando-nos. Refiro-me a essa hora horrível e inolvidável para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Então, quando ocorre o suicídio, ele não ocorre repentinamente, mas existe todo um plano, né? Um estudo rigoroso até que ocorra o ato, seja consumido o ato em si mesmo. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializaram de leve e braços insurtos me rodearam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes da treva que eu mesma nutria. Debalde minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se-me as forças. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi quase sem querer a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Então, veja que mesmo na realização do ato, o próprio espírito, ele tem uma relutância, ele reflete sobre a condição, mas as influências, né, do pensamento são tão fortes que ele acaba se sucumbindo. Em verdade, eu era obsidiada, sofria a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Então, nós vemos que nenhum obsessor chega até nós, mas nós é o que o atraímos pela nossa sintonia. E muitas vezes, aqui como diz, ociosidade mental, faltou, né, a vontade, a coragem, o desejo de crescimento, do conhecimento. A partir do momento em que adquirimos o conhecimento de que nós somos espírito eterno e que somente temos a morte física, com certeza teremos condições melhores, né? Essa consciência e a responsabilidade com a nossa vida. Corporificara
imprevidente todas as forças que, na extrema hora, me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência, no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vim a desfalecer. É por essa razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos indefinidamente em nosso templo doméstico. Então, devemos ter muito cuidado com o nosso pensamento íntimo, aquele em que nós, não queremos que os demais reconheçam, que é somente pessoal. E é nesse momento que nós temos que ter uma atividade, em relação ao estudo, ao conhecimento, para que possamos conseguir lutar e vencer as nossas fraquezas. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz. Logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na teia de nossos desejos e manifestos. Então, aqui, Hilda nos aconselha para que possamos fazer essa nossa higiene mental através do esforço, no trabalho, no bem, da caridade. Então, nós vemos que existem formas de nos fortalecermos, mas a nossa fraqueza interior não nos permite que realizemos essa tarefa. Cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemos no santuário da prece e devotemos-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Hilda. Então nós vemos que o nosso equilíbrio, a nossa resignação, que vai fazer com que a gente adquira essa confiança, para que tenhamos fé e que esse momento de dificuldade, ele não é eterno, ele é passageiro. Se nós soubermos lidar com essas situações, conseguiremos superá-los. Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora, sempre nos chamando a atenção de que somos espírito eterno, que nós não morremos, perdemos o corpo físico, mas o espírito continua a sua jornada através do momento em que paramos. Então, não existe transformação mágica, Ela vai ocorrer através do nosso esforço, do nosso trabalho. E por isso que Jesus sempre nos recomendava, para que façamos todo o bem que pudermos, porque esse patrimônio é que vai fortalecer as nossas condições, eliminando dentro de nós esses pensamentos negativos e que
trazem prejuízo a nós mesmos, né? Trazendo-nos doença, que muitas vezes são acarretados por pensamentos não bons. Então, nós temos que refletir sobre a força do pensamento em nós mesmos. Através do pensamento, nós conquistaremos boas coisas ou coisas ruins para nós mesmos, não é para o outro, é para nós mesmos. Daí a importância da educação do nosso pensamento. E muitas vezes nós questionamos quais são as causas do suicídio. Nós sempre falamos que precisamos estudar, que a civilização tem avançado. No entanto, nós vemos que a cada dia que passa há um aumento gradativo de suicídio, de doenças mentais, agravando cada vez mais. Por quê? Porque nós vemos que com o avanço da civilização, nós começamos a criar para nós mesmos muitas insatisfações. Por quê? Cada vez mais nós nos tornamos mais materialistas. O que importa, o que começa a ter valor para a grande maioria é as coisas materiais. Mas nós já bem sabemos que os bens materiais nos são emprestados, né? Para que possamos viver da melhor forma possível, né? E os bens materiais nós deixaremos, nada levaremos dessa terra. Assim como nada trouxemos, nada levaremos. O que levaremos são o patrimônio moral que nós construímos através da nossa vivência, da prática do bem, do amor e da caridade. Então, é importante que a gente reflita sobre o estudo que estamos realizando, porque muitas vezes nós mesmos criamos as condições para que a gente fracasse essa nossa existência. E lembrando que quando nós estamos numa situação de dificuldade, espíritos da mesma natureza do nosso pensamento se fortalecem muito mais dentro de nós, trazendo-nos sugestões. Então, é importante que a gente reflita sobre que pensamento estamos tendo no momento, né? Então, vamos mudar as nossas condições. Já estudamos e sabemos da nossa a consciência que temos do bem e do mal e a responsabilidade que temos conosco mesmo. Então, nós não somos espíritos que quando morre acaba, mas a continuidade da vida. Nós somos espíritos eternos e por isso devemos, enquanto encarnado ou enquanto estamos a caminho, fazer tudo para construirmos o nosso patrimônio moral, que é todo o bem que realizamos. Que Jesus possa nos abençoar e refletirmos sobre o estudo que estamos realizando e que nós mesmos possamos, através do conhecimento, nos libertarmos desses pensamentos que é responsabilidade de cada um de nós. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo, dos esclarecimentos que recebemos, para que possamos valorizar ainda mais a nossa existência. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, pedindo a Ele o socorro, para que possamos termos força e resignação para vencermos os males que ainda carregamos dentro de nós. Todos os vícios que temos, para que, fortalecido através do conhecimento, possamos vencer a nós mesmos. Assim, Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando as suas lições, para que possamos compreender melhor a nossa existência e mesmo as dificuldades que passamos,
que são transitórias e momentâneas, e de acordo com as nossas condições, teremos condições de vencê-las e superá-los. Por isso, Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a vencer a nós mesmos e que permaneça conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja.